Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, bom dia. Graças a Deus, né, estamos aqui mais uma vez, né? E o devocional dessa semana, né, é repreendendo com amor, né? Então, repreender é algo bem complexo, né? Tanto para a gente exercer quanto para a gente ser, né, repreendido, né? E são duas coisas que precisam ser feitas, né? Em algum momento da nossa vida a gente vai, né, com certeza precisar repreender família, filho, né, muitas vezes esposa e amigos, né, companheiros, irmãos, né, e também vamos ser repreendidos, né, e o que não é fácil, né, muitas das vezes para a gente repreender já é difícil, né, e quem a gente ama, então é muito mais complicado quando a gente é repreendido, né, a gente precisa ter uma maturidade, ter um entendimento, né, que aquilo realmente é da parte de Deus para a nossa vida, né? E nós precisamos melhorar em algum ponto, né? Todos nós, né? Então, o texto base, né? Para esse devocional está em Mateus 16, 23. Palavras do Senhor Jesus. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu és, para mim, pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Irmãos, eu, por algum tempo da minha vida, né, esse versículo, essa passagem, né, nunca fez muito sentido para mim, sabe? Nunca entendi como que o próprio Senhor Jesus, né, chamava Pedro de Satanás. Mas meu entendimento estava errado. O Senhor Jesus não estava chamando de forma nenhuma Pedro, né, de Satanás, e sim, né, a intenção, né? Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Jesus, quando foi tentado no deserto, né, o Satanás de várias maneiras tentou, né, desviar o entendimento, o pensamento de Jesus para que não se cumprisse o propósito maior que era a cruz. Pedro, né, um entendimento humano, né, entendimento humano, como alguém que amava Jesus, como alguém que estava caminhando com ele, né, não aceitava em hipótese alguma perder o mestre, né. Eu creio que Pedro, né, de certa forma, ele imaginava assim, né, e a gente olhando também para esse cenário, se colocando no lugar de Pedro, né, nesse tempo, quando Jesus estava caminhando na terra. Por mais que o Senhor Jesus falasse, né, do que ele ia enfrentar, do que ele ia passar, mas eu creio que se fosse qualquer um de nós no lugar de Pedro também, não conseguiria perceber ou discernir, né, o que realmente ia ter a visão, né, do que realmente ia acontecer. Por mais que Jesus estivesse falando, talvez, né, o entendimento de Pedro seria de que caminharia por muitos anos junto com o mestre, né, talvez visse o mestre velhinho, né, até chegar o tempo da sua morte, né. Então, talvez no coração de Pedro esse fosse o desejo, o entendimento, né, e quando o Senhor Jesus fala para Pedro, né, do que iria acontecer, Pedro acaba, né, repreendendo, né, o Senhor Jesus repreendendo, não com amor, mas por amor, e aí tá um negócio meio complexo, porque muitas das vezes quando a gente, né, movido pela nossa emoção, pelo nosso amor, né, às vezes a gente acaba repreendendo, né, fora do entendimento, fora do contexto, não avaliando realmente, né, as coisas do reino. Acabamos repreendendo por amor, muitas das vezes porque queremos que a pessoa esteja próximo da gente ou se torne parecido com a gente, quando muitas das vezes, né, o intuito, a intenção, né, do reino é outra, né? Então havia um propósito, né, um propósito maior. Jesus tinha ciência disso, muito bem claro, mas Pedro, né, por amor, não queria perder o mestre e acabou repreendendo Jesus, falando que não ia deixar isso acontecer, né, que jamais isso iria acontecer com Jesus, né? Então Jesus, né, entendendo que aquilo que vinha de Pedro era algo para parar um propósito maior, né, que era a entrega, né, dele por cada um de nós, a entrega da vida dele por cada um de nós, e que ele teria, né, que subir naquela cruz para que isso fosse concretizado, porque era a vontade do Pai, né? Então, até mais à frente o Senhor, né, também fala, né, em Mateus 16, 23, tu não pensas, falando com Pedro, tu não pensas nas coisas de Deus, mas nas dos homens, né? Então o entendimento de Pedro naquele momento ali era humano, né, compreensível, vamos dizer de passagem, né, compreensível, porque era alguém que
que amava o Senhor Jesus. E é igual eu falo para vocês, irmãos, eu creio que qualquer um de nós no lugar de Pedro iria falar a mesma coisa, né? Por amor, né? Por querer um mestre próximo. Então qualquer um de nós, né, nessa condição faria a mesma coisa, né? Mas então Jesus, né, com amor, né, repreendendo, eu falo que eu confesso que no começo, até mesmo quando eu recebi, né, essa missão de levar esse devocional, eu achei meio complicado, porque até então eu não tinha um entendimento muito claro do que o Senhor Jesus estava querendo falar, né, com Pedro, né? Aí eu estudei um pouco, dei uma olhada, né, e o Espírito Santo também me ajudou bastante, né, no que diz respeito ao entendimento dessa palavra. E Jesus não estava chamando Pedro de Satanás de forma nenhuma, estava apenas, né, com amor, repreendendo Pedro para que Pedro entendesse qual era o verdadeiro propósito e para que Pedro, né, entendesse que era um propósito divino maior, aonde caberia a todos nós, né? Então a repreensão, ela se faz necessária, né? Ela se faz necessária em todos os âmbitos da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, ela se faz necessária, mas desde que tenhamos entendimento de que é para o crescimento, que é para o desenvolvimento, que é para um propósito maior, né? Então esse é o devocional, espero que tenha ajudado vocês. Me ajudou muito esse devocional quando eu comecei a estudar e a ler, né? Então ele me trouxe aí uma clareza um pouco mais principalmente sobre essa passagem do que Jesus estava falando com Pedro. De forma nenhuma Jesus foi agressivo com Pedro, foi grosseiro com Pedro, porque Jesus não é assim, né? Então Jesus respondeu sim com a palavra ao nosso ver, né, um pouco dura, um pouco ríspida e áspera, né? Mas não era repreendendo Pedro, era repreendendo, né, o pensamento, o entendimento por trás disso tudo, né? Então nós precisamos sim aprender, né, a repreender e aprender a ser, né, repreendido, para que isso gere vida, para que isso gere transformação, para que isso gere mudança, para que isso gere em nós, né, um caráter, né? Porque muitas vezes estamos fora daquilo que realmente o céu proporcionou para nós, né? Então nós precisamos muitas vezes de ali um puxão de orelha, né? E como é bom quando o Espírito Santo ele nos confronta, nos repreende, né? Com amor, com carinho, com respeito, né? Então o Senhor Jesus ele é singelo, ele é simples, humilde, e ele é inciso, né, naquilo que ele quer repreender e quer falar com cada um de nós, né? E quando nós abrimos o nosso coração para entender a forma com que fomos repreendidos, né, então isso vira uma chave, né, e nós passamos a reconhecer e a crescer, né, e até mesmo, né, nossa posição, a nossa forma de agir, né, ela recebe uma transformação. E o Senhor Jesus nesse contexto, o Senhor Jesus ele é incomparável, ele é maravilhoso, né? Eu mesmo, quantas vezes já fui corrigido, repreendido, né, pelo Senhor Jesus e também por pessoas que me amam, né? Que o Senhor Jesus usou para me mostrar, né, algo que eu precisava melhorar, que eu precisava mudar, né? E peço também ao Espírito Santo que ele me ajude, né, cada vez que eu preciso repreender, para que eu não deixe, né, a minha raiva, a minha ira, né, ou meu ego, né, acabar machucando as pessoas, né? E muitas vezes até o próprio excesso de amor, né? Achar que está fazendo algo de bom e muitas vezes estamos indo contra aquilo que o céu tem preparado sobre aquela vida, sobre um propósito maior do que o Senhor Jesus colocou sobre aquela pessoa. Então nós precisamos sim repreender, né? Mas com discernimento, com entendimento e principalmente com amor. Deus abençoe.